Muito bem, queridos, vamos lá. Vamos fazer nosso estudo de acústica, né? A parte do som que... o estudo das ondas que... Olá pessoal, estamos aqui para fazer o estudo da acústica, né? A parte da física que estuda o som, tá bom? Então, vamos focar apenas no som nesse nosso estudo aqui, nesse nosso capítulo. Sabemos que os sons são vibrações, não é verdade? Tudo que vibra pode ser classificado como um som, porém, né, não é tudo que vibra que escutamos. Temos uma faixa de frequência que a gente consegue ouvir, que fica entre 20 Hz e 20 mil Hz. São chamados, né, todos os sons que estiverem nessa faixa de frequência de sons audíveis. Então, conseguiríamos ouvir tranquilamente, com, né, uma audição perfeita. Abaixo dos 20 Hz nós temos os chamados infrassons, esses sons nós não ouvimos, e acima dos 20 mil Hz nós temos o ultrassom. Tá? Vale lembrar, né, que as ondas sonoras elas são ondas mecânicas, né, porque precisam de meio para se propagar, ou seja, no vácuo não teremos som. São longitudinais, né, porque vibram na mesma direção que se propagam, e tridimensionais, se propagam em todas as direções. Certo, gente? Então, cuidado com a faixa de som audível. Nós temos essa faixa de frequência que é diferente, por exemplo, dos golfinhos, dos cachorros. Eles conseguem ouvir frequências diferentes, né, ali na faixa do ultrassom, que nós não conseguimos perceber. A tabelinha ali ao lado, ela está querendo mostrar para vocês como o som é uma onda mecânica e precisa de um meio para se propagar. Então, podemos dizer que o meio é um facilitador do som, ele ajuda o som. Então, quanto maior a densidade do meio material onde o som está se propagando, maior vai ser a velocidade do som naquele meio. Então, vejam, no ar a gente tem uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo. Se a gente vai olhar na água, né, que já é bem mais densa do que o ar, a velocidade já passa para 1.500 metros por segundo. E no aço, que é bem mais denso, pode atingir 5.850 metros por segundo. Uma diferença bem grande, não é verdade? Então, podemos dizer que nos meios líquidos a velocidade do som vai ser mais elevada do que nos meios gasosos, e nos meios sólidos vai ser mais elevada do que nos meios líquidos. Tá? Basicamente, na grande maioria das situações é assim, a não ser que nós tenhamos, né, um líquido muito denso, um sólido pouco denso, aí podemos ter diferença. Está relacionada, na verdade, com a densidade do meio material. Beleza. Seguindo, nós vamos ver então as qualidades do som. O que seriam as qualidades do som? São nomes que precisamos nos acostumar, que vão aparecer muito, né, em provas de vestibular. Vocês precisam saber a diferença entre eles e também corrigir alguns errinhos que nós utilizamos no dia a dia. Por exemplo, a intensidade. A intensidade é, né, uma das nossas qualidades do som. O que seria a intensidade? A intensidade do som, ela é uma característica do som que está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas, ou seja, está ligada diretamente ao volume. Então, quanto maior o volume de um som, a gente diz que o som é mais forte, mais intenso. Está errado dizer que o som é alto. Já vamos ver, a próxima propriedade do som vai nos dizer o que é um som alto. Então, um som alto não tem nada a ver com volume. Na física, um som alto é um som de alta intensidade ou um som forte, tá? Também é uma curiosidade aqui na nossa tabelinha sobre, né, a forma como é medida a intensidade sonora, que é medida em decibéis. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, em homenagem ao Graham Bell, que foi o cara que criou esta forma de se medir a intensidade sonora. E também o telefone, você já deve ter ouvido falar nele, porque foi o inventor do telefone. Mas enfim, né? As medidas estão ali do lado, mas é para vocês terem uma ideia de que forma é medida. Mas o mais importante então de gravar aqui
é que a intensidade ela está relacionada à amplitude da onda. Quanto maior for a amplitude da onda, maior será o volume, maior será a intensidade desta onda, mais forte será o som, mais energia esse som vai ter e vai passar então para os objetos ao redor. Certo? A outra qualidade sonora que temos é a altura. Então, falei para vocês que um som alto não tem a ver com volume, então tem a ver com o quê? Com a frequência. Um som, a altura, a qualidade do som que é a altura, ela está relacionada à frequência. Um som alto seria um som agudo, um som baixo seria um som grave, tá? A altura é uma característica do som que nos permite classificá-lo em grave ou agudo. Geralmente os homens têm voz mais grave e as mulheres voz aguda, ou seja, voz grossa e fina respectivamente. Então essa propriedade está caracterizada pela frequência. Então sons graves têm frequência menor, então som baixo, lembra do instrumento baixo que tem nas bandas, né? O baixo tem esse nome porque é grave. E os sons agudos, eles têm então uma frequência maior, uma frequência mais elevada, são chamados de sons altos, certo? Então um som com volume elevado é um som intenso, um som forte. Um som com volume baixo ou volume menor seria classificado como um som fraco ou um som menos intenso. E um som alto, que no dia a dia a gente caracteriza como tendo a ver com volume, na verdade tem a ver com a frequência. Tá? Então o volume está relacionado à amplitude da onda, à intensidade da onda, e a frequência, o grave e o agudo, está relacionado o grave e o agudo está relacionado à frequência. Tá? Altura, som alto, agudo, som baixo é grave. Também temos a qualidade do som, que é o timbre, né? O timbre é a característica sonora que nos permite distinguir sons iguais que chegam aos nossos ouvidos vindo de fontes distintas. Então é por causa do timbre que eu consigo, né, mesmo de olhos fechados, recebendo exatamente a mesma nota, a mesma frequência, distinguir se aquele som veio de um violão, se veio de um violino, se veio de um cavaquinho, se veio de um contrabaixo. Enfim, nós saberíamos distinguir, mesmo o som sendo idêntico, tudo bonitinho, tudo igual, a fonte de som. A fonte diz muito do som, então essa característica, essa qualidade do som é chamada de timbre. Bem simples, né? Não tem fé nenhum. Outro fenômeno sonoro, que é bem importante se falar, é sobre a reflexão. A reflexão é o fenômeno que a onda bate em um obstáculo e retorna ao meio onde estava se propagando. Lembrando que na reflexão não temos mudança nenhuma. A velocidade permanece a mesma, o comprimento de onda permanece o mesmo, a frequência permanece o mesmo. Mas, né, como estamos falando do som, tem um fenômeno que acontece, que é chamado de eco e reverberação. Nosso cérebro, né, ele só consegue distinguir sons que cheguem até ele com um intervalo de pelo menos 0,1 segundos. Se por acaso, né, tu falar alguma coisa em um ambiente, imaginem, né, vazio, o som não vai ter como ser amortecido, então ele vai bater nas paredes e vai voltar até o ouvido. Se ele voltar no intervalo menor do que 0,1 segundos, nosso cérebro não consegue perceber que isso é um novo som que está chegando no meu ouvido, e ele entende como se fosse um prolongamento do primeiro som que eu estou emitindo, ou seja, ainda estou emitindo aquele som. Então eu vou ter eu faço um A seco assim, e aquele A segue por mais tempo, e fica mais forte o som. A gente até canta no banheiro, se sente o Pavarotti devido à reverberação, que no dia a dia a gente fala que é eco, mas na verdade está errado fisicamente, né? E essa qualidade aí do som que faz a nossa voz ficar mais potente, ficar mais forte e que prolonga o som, é chamado de reverberação. O eco, propriamente dito, tá? Ele só vai ser chamado de eco se eu conseguir distinguir do som direto. Então eu falo uma coisa e há um tempo entre o som emitido e o som refletido chegar até meu ouvido, pelo menos maior do que 0,1 segundos. Então tu fala alguma coisa e tu vai ouvir de novo, né? Por exemplo, tu fala tu escuta de novo aquelas últimas palavras que tu falou, né?
Dali neco, dali neco, dali neco, dali neco. Tá? Isso é o eco propriamente dito. E no ar, né, a distância mínima que eu tenho que estar do meu obstáculo para que eu consiga ouvir o eco é de 17 metros. Então, se eu estiver acima de 17 metros, eu vou escutar o eco. Se eu estiver com uma distância menor do que 17 metros, eu vou ouvir a reverberação. Cordas vibrantes e equação de Taylor. Bom, gente, essa é uma parte que a gente tem então no nosso livro, que é importante, né, principalmente para quem gosta de tocar um violãozinho, gosta de instrumentos musicais, mas não é tão legal quando se fala em questões de física, porque vai aumentar a quantidade de fórmulas que nós teremos. Então vamos lá. Estamos aqui com um violãozinho e alguns desenhos de ondas, né, para que a gente possa saber a diferença do que seria o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico e N harmônicos, quantos quiserem ter, pode ter. Tá? Então cada ventre da onda estacionária criada na corda do meu violão, ela vai ser então chamada de harmônico. Então se eu tiver um ventre, eu vou ter um harmônico, se eu tiver dois ventres, dois harmônicos e assim sucessivamente. Então percebam que o meu comprimento de onda, ele no primeiro caso ali seria 2 vezes L. Lembra que a distância entre dois nós é meio comprimento de onda. Então ali o L está representando meio comprimento de onda. Se eu quero ter um comprimento de onda inteiro, meu comprimento de onda vai ser 2L. Notem no segundo caso que eu tenho 2 ventres, né? E ali eu tenho exatamente, meu L está representando um comprimento de onda. Certo? Eu tenho ali uma distância entre dois nós aqui, ó, daqui até aqui, nós temos a distância entre dois nós e daqui até aqui. Então eu tenho meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda inteiro. Aqui eu tenho meio comprimento de onda, um comprimento de onda, um comprimento de onda e meio. Então meu L está representando um comprimento de onda e meio. E aqui eu tenho, dependendo, né, de quantos ventres eu tiver, N comprimentos de onda. Então como é que eu posso medir meu comprimento de onda a partir desses dados que eu tenho, que seria a distância L e o número de harmônicos? Então a fórmula é 2L divididos por N. Então tu vai multiplicar 2 vezes L, que é a distância que ele vai nos dar das extremidades da corda, e tu vai dividir pelo número de harmônicos que tu tiver na fórmula. Então se nós pegarmos a equação, tá, das ondas, que é velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência, substituirmos esse comprimento de onda por esse valor que a gente acabou de encontrar, 2L sobre N, chegamos na fórmula para se calcular a frequência da onda sonora, tá, a partir do desenho dela. Vendo a onda, eu consigo saber qual é a frequência que ela está emitindo. Então seria multiplicar o número de harmônicos pela velocidade divididos por 2 vezes o comprimento da corda. Tá? Então, como eu falei, a parte chatinha são as formas. Essa é a forma para se calcular a frequência em cordas vibrantes. E nós temos uma outra fórmula que a gente utiliza, tá? Que aí a gente toma como base esta equação de Taylor, que me diz que a velocidade com que um pulso anda em uma corda, tá, que a onda anda em uma corda, ela é igual à raiz quadrada da tensão no fio, da força então que está tracionando esse fio, divididos pela densidade dessa corda. Se eu pegar então a fórmula que a gente chegou no slide anterior, e a gente colocar no lugar da velocidade esta equação, nós chegamos nesta fórmula incrivelmente feia, que é a fórmula então que nós usaríamos para calcular a frequência. Eu aconselho usar as fórmulas separadamente. Usa esta fórmula para calcular a velocidade da onda, então a raiz quadrada da força de tração no fio divididos pela densidade, e usa essa fórmula para calcular a frequência, que separado fica mais fácil para se fazer as questões, certo?
Seguindo, então, ficou faltando apenas falar sobre o efeito Doppler. Bom, seguindo então, ficou faltando apenas falar sobre o efeito Doppler, que é uma característica bem interessante, tá? Esse efeito diz que a frequência com que ouvimos o som não necessariamente é igual à frequência do som que está sendo emitido. Se a gente tiver em movimento relativo à fonte, nós vamos ouvir uma frequência diferente da frequência que está sendo emitida, tá? Nós temos esse videozinho aí, né, que eu indico, quem quiser dar uma olhada, de efeito Doppler, né? Quem é meu aluno assistiu em aula. Então esse vídeo mostra bem. Então a ideia é o seguinte, ó, quando há uma aproximação, se eu estou me aproximando da fonte sonora, eu vou ouvir um som mais alto do que realmente ele é, ou seja, eu vou ouvir ele mais agudo. A frequência percebida por mim vai ser maior do que a frequência que está sendo emitida realmente por aquela fonte. E quando eu estou me afastando, eu escuto um som mais grave, escuto um som mais baixo, tá? Que seria então também a ação do efeito Doppler. Eu só vou ouvir exatamente a mesma frequência que está sendo emitida pela fonte se eu estiver em repouso em relação à fonte. Qualquer movimento que eu tenha, a frequência muda. Na aproximação fica maior e no afastamento fica menor. E nós temos, obviamente, uma forma para se calcular essa frequência percebida pelo observador, que está aí no nosso quadro, no nosso slide. Então é o nosso esqueminha, né, que eu mostrei para vocês. Coloquem sempre aquele esqueminha, o observador à esquerda, coloquem a fonte à direita. Nosso observador, então, se ele andar para a direita vai ser o sentido positivo, a velocidade do observador fica positivo, se ele andar para a esquerda fica negativo, ou seja, se ele estiver se aproximando da fonte fica positivo, se ele estiver se afastando negativo. E a fonte é a mesma coisa, se ela for para a direita nós vamos ter positiva velocidade, se ela for para a esquerda negativa. E a nossa fórmula então é assim, ó. F' representa a frequência percebida pelo observador, que não é a mesma frequência emitida pela fonte. A frequência emitida pela fonte está aqui, tá? V representa a velocidade do som no ar, que é aproximadamente 340 metros por segundo, normalmente dado nos exercícios. E aí aqui a velocidade do observador, velocidade da fonte, o sinal que vai colocar vai depender então do nosso esqueminha. Isso aí não tem jeito, né? A forma de se memorizar mesmo é resolvendo exercícios. Então façam os exercícios aí do livro. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Grande abraço!